Muito boa tarde. Estamos com o Sr. Humberto Restolho, é um dos moradores aqui da rua Francisco Sá Carneiro, na Ramada. E na Ramada e nesta rua em concreto há um problema com as árvores que já se arrasta desde 2011. Pode-nos contar um pouco como é que tem sido esta história e a vossa luta dos moradores desta rua para que seja resolvido o problema? Qual é o problema e o que é que vocês têm feito em relação a ele? Pronto, o problema é que quando as árvores foram plantadas no fim do século passado, 1995, salvo erro, quando os prédios foram construídos, estas árvores foram plantadas, foram sempre acompanhadas em termos de poda até, salvo erro, 2010, 2011, elas foram controladas. A partir daí a Câmara entendeu que não devia fazer poda a estas árvores, elas têm crescido, estão a atingir o pico já do prédio em si, estão a transportar para dentro do prédio folhas e bicharada, está a afetar a saúde das pessoas. Nós temos vindo a falar com a Câmara Municipal, temos feito várias exposições, os técnicos da Câmara não concordaram nunca com a poda destas árvores, nós temos levantado problemas a vária ordem, temos mandado cartas para a Câmara praticamente não reage às cartas que a gente lhe manda, não dá argumentos legais, isto é, formais, para nós podermos realmente agir, e estamos aqui de dia para dia, a situação está-se a agravar, as pessoas estão todas revoltadas e esperamos que a autarquia tome uma posição definitiva. O que nos dizem é que estas árvores são árvores de alguma maneira seculares e que não podem ser cortadas. Se não podem ser cortadas, podem ser podadas periodicamente. Mas é isso que vocês pretendem, é que sejam podadas. Sejam podadas. Agora, se não querem podar, resolvam o problema, não é? Esta é a questão de fundo. Mas porquê é que eles não querem podar sabendo que há problemas de saúde que são... Porque dizem que cada vez que podarem as árvores ainda vão crescer mais. Se é assim, mostra que a Câmara não acautelou devidamente a situação ao plantar estas árvores que sabia que elas tinham um crescimento anormal. Pronto, este é o problema e é assim, este problema tem que ser resolvido. Nós, se for necessário, constituiremos em associação de moradores para sermos os interlocutores da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não nos tem ligado absolutamente nada. E, portanto, o problema é este. Ou a Câmara resolve o problema de uma maneira, ou os moradores têm que agir. De qualquer maneira, há aqui uma questão, quer dizer, ou as árvores têm que ser cortadas e podadas, ou então se calhar temos que mandar o prédio abaixo. Não será assim? Pois, se calhar temos que mandar o prédio abaixo. As árvores são mais importantes que as pessoas. Nós temos fotografias de quando viemos para aqui morar, efetivamente, da vista que havia, as árvores estavam perfeitamente a um nível perfeitamente aceitáveis, têm crescido de ano para ano. Nós convidávamos o Presidente da Câmara a vir até aqui para ver a situação, subir a um dos andares do prédio para ver se nós temos ou não temos razão. Porque nos gabinetes não se consegue ver a questão. Pois é difícil, porque os gabinetes ficam a uma certa distância e não têm destas árvores a entrar pelas janelas e o pólen, não sei se haverá, mas há pelo menos lixo que entra pelas portas adentro. Bicharada, sobretudo em períodos quentes da primavera e do verão, não se consegue ter as janelas abertas. Eu sei que há aqui pessoas que têm problemas graves e alergias, os próprios moradores e os filhos, nem isso faz tremer, digamos, a Câmara. Não, a Câmara diz que os bichos não têm nada a ver com estas árvores, que é um problema cíclico do calor, que abrange outras zonas da freguesia e que esse problema não é um problema das árvores. Ok. Vamos agora ouvir outro morador, que é do número 9, o Sr. Paulo Matos, não é? Correto. O Sr. Paulo Matos, quando veio morar para aqui, para estes prédios, tinha uma vista via Lisboa e tinha uma vista excepcional. É verdade, quando vim para aqui realmente consegui ver inclusivamente o aeroporto, os aviões a aterrar e a abalar, enfim. Hoje em dia nada disso acontece. E desde que realmente as copas, eu moro num primeiro andar, desde que as copas ultrapassaram largamente o primeiro andar, não tenho nada disso. Inclusivamente eu próprio tenho problemas de saúde, que posso mostrar a você e aqui, em que debati de facto com neste caso a flor das árvores, que a flor amarela, ela entra-me literalmente de casa adentro. Mas você tinha problemas, não. Antes de ir para aqui, tinha problemas de alergia? Não. E estes problemas não são só seus, não é? Não são. E é óbvio que a minha médica, para a qual eu fui, não consegue fazer uma relação direta em relação às minhas alergias desde há 2 anos para cá, e estas árvores, não há uma relação direta, mas o facto é que desde que a COP ultrapassou largamente o meu primeiro andar e tem enfim, ela é muito larga, no pico, antes dela agora receber uma poda há coisa de 3 meses, ela estava a 2 metros da minha janela. A verdade é que eu só sou alérgico desde essa altura para cá.
Enfim. E a sua filha ou o seu filho? A minha filha, do ano, neste momento está quase intermitentemente constipada. E constipada porquê? Porque o sol deixou de entrar em casa, literalmente, e há um problema de umidade com o Sim, qual eu não porque aqui consigo, também há outro problema, não que consigo lidar. a falta de sol que deixou de entrar em vossas casas, não é? Torna as casas mais úmidas É verdade. e em termos de saúde isso tem reflexos de certeza. Sim, ela tem um ano e eu, mês sim, mês não, está constipado. Concorda com a posição que há pouco o outro morador defendeu aqui? Sim, claramente, a gente no nosso condomínio, do qual neste momento sou administrador, nós nos últimos anos temos debatido ações para ver se isto é resolvido. E fizemos alguns contactos institucionais nos diferentes órgãos, não interessa aqui os quais, Sim. mas a resposta é genérica, que é o problema não se resolve porque as vantagens suplantam os inconvenientes. E eu digo, mas há pior inconveniente que a saúde das pessoas? Enfim. Pois. Se calhar vocês podiam era tentar trazer o Presidente da Câmara aqui durante 2 ou 3 anos com a família. Se calhar ele começava a ver esta situação de outra maneira. É O Sr. Humberto Restolho falava na hipótese de vocês se constituírem como associação e terem outra forma de se imporem e procurarem resolver, se calhar até vocês próprios, esta situação. Uma das coisas que a gente, neste encontro hoje aqui nos apercebemos, é que toda a gente tem feito ações individuais. Pois. E, de facto, estamos todos com o mesmo problema. Se calhar só mesmo uma associação é que nos vai dar uma voz ativa na solução. Muito obrigado. E obrigado a todos que aqui estão. Boa tarde. Relativamente a esta situação que se vive aqui na rua Francisco Sá Carneiro, na Ramada, temos connosco o deputado municipal José Maria Pinatelli. José Maria Pinatelli, o que é que se lhe oferece dizer sobre toda esta situação, sobre esta invasão, digamos, dos andares e todas estas queixas que todos os moradores nos têm feito e que há pouco recolhemos declarações? Como é que pensa que se podia dar a volta a toda esta situação? Bom, começando por dizer, nós estamos aqui junto à Radial da Ramada e começando por dizer que isto é mais uma daquelas situações do caricato que a Câmara Municipal podia muito bem resolver em tempo útil, rapidamente, e responder cabalmente aos munícipes, ou melhor, de uma forma digna, concertada, porque isto é uma circunstância que se arrasta desde 2011, eu já conheço as respostas que foram dadas por escrito pelos técnicos da Câmara, e parece-me um pouco, quer dizer, é um bocado, vamos lá ver, empurrar com a barriga um problema que tem uma solução que obviamente neste momento custa algum dinheiro, porque a Câmara Municipal não tem meios para vir aqui fazer a poda a estas árvores, e fazer desde já aqui um parênteses. Nós estamos a falar de tipuanas, que estão aparentemente em bom estado, estão consolidadas, é uma árvore relativamente interessante, mas que careceu e tem vindo a carecer de algum tratamento, nomeadamente em poda. E não se venha agora também aqui dizer, como aparentemente parece que aconteceu, que as tipuanas não podem ser podadas. Bom, E que até é pior se podarem. pior é assim, as árvores, como tudo o que é podado, têm uma tendência depois de crescimento mais rápido. Mas nós estamos no espaço público, os cidadãos são os nossos munícipes, pagam as contribuições, querem com certeza ser bem tratados. E aqui é a questão que está em causa. É uma questão que se pode resolver com alguma brevidade. Eu sei que agora com alguns custos que provavelmente têm que usar mais giros dos bombeiros ou alugar a empresas que a tenham, porque a Câmara Municipal não tem esses meios, mas está aqui em causa também, de certa forma, a saúde pública. Porquê? Porque, e para quem viu, ou para quem, aliás, convido os técnicos da Câmara a entrarem mesmo dentro das casas dos municípios que se reclamam, e não são um ou dois. Falamos aqui para já de um grupo de 3 edifícios e falamos aqui de um conjunto de condóminos alargados. E eu até opto por nem sequer dar valor ou valorar aquela questão de que quando compraram os imóveis deram mais dinheiro porque tinham vista. Não é por aí. A questão que está aqui é que estas pessoas têm mosquitos em casa, têm problemas de umidade, não há o sol que recebiam. As casas deixaram de ser soalheiras. Exatamente, porque isto estão virados a sudoeste, mas aqui na passagem do nascer do sol, estas casas apanham sol. Depois temos a questão de salubridade, que é mosquitos, são os pássaros e as penas, porque tudo se aloja nos ramos destas árvores que estão já algumas delas a 1 metro, 2 metros das paredes. Depois temos até paredes que têm aqui estendais. Uma das coisas que as pessoas ouvi aqui comentar é que
muitas vezes quando está a umidade, lá vão ter que voltar outra vez a lavar a roupa. Quer dizer, são um conjunto de pormenores tão detalhados, tão quase sem importância, mas que fazem toda a importância para as famílias. Claro. E que não custa nada vir aqui resolver. Então andar 3 anos ou 5 anos nesta coisa de cartas para um lado e cartas para o outro, empurrando uns para o outro, e depois até quase que dando um pouco aqui de quase que se responsabiliza até a União de Freguesias, Ramada Canessas, que não tem nada a ver com isto, porque isto é uma competência que não lhe está delegada. Não, aliás, a parte que está delegada, basta olhar aqui em frente, temos aqui a relva bem tratada, cortada, os arbustozinhos todos arranjadinhos, tudo tratado. Agora, porquê que não se vem aqui tratar das árvores? Porquê que não se resolve este problema e se cria esta conflitualidade sem necessidade? Uma das queixas que também ouvi quando fiz as filmagens de dentro das casas para ter uma perspectiva da ameaça, digamos, que representava aqui alguns ramos destas árvores, é que os funcionários têm uma atitude prepotente em relação aos municípios. Ou seja, tipo, você não percebe nada disto, as árvores estão aqui e têm que estar, a senhora ou o senhor não percebe, e, portanto, não falo de coisas que não sabe. E, portanto, há uma certa prepotência, é uma das queixas que, quando eu estive dentro dos edifícios, mais me fizeram é que os funcionários são prepotentes. Ouça, António Tavares, a grande questão é sempre a mesma, que as pessoas, os técnicos da Câmara, esquecem-se que deste lado estão engenheiros, estão médicos, estão arquitetos, estão aqui professores, e esquecem-se que estão aqui pessoas que, mas mesmo que não fossem letradas, estão aqui pessoas que hoje pesquisam na internet, que tentam perceber-se do que é que nós estamos a falar. E a grande questão é estar em casa destas pessoas, eu imagino, sobretudo aqui as salas ou as cozinhas que estão viradas a este lado, quando está vento de sudoeste, não podem ter a janela aberta. Eu estive lá e vi. Eu não estive, mas não preciso estar, porque isto é uma questão, é uma questão racional. Nós temos aqui, temos E a questão não estará aqui quando foram colocadas aqui as árvores, em relação a estes prédios, a questão não estará logo aqui de raiz, que estas árvores, com o porte que têm, deviam estar a uma distância maior dos prédios? Ouça, provavelmente isso acontece em quase todo o país, acontece até sobretudo mais aqui em Portugal, não sei bem porquê, quando se colocam ou quando se plantam árvores, muitas vezes as pessoas que o fazem, não há um estudo prévio do porte que elas vêm a ter, das condições, das características. E isso é um problema também de planeamento. Que aliás na Assembleia Municipal vem-se falando, o planeamento é tudo, é mobilidade, é aquilo que se faz no espaço público, no tratamento do espaço público, e aquilo que aqui se faz muitas vezes em Odivelas e como noutros lados, as pessoas chegam, olha, outra coisa, é como chegar aqui e colocar os sinais de trânsito, vimos aqui cada disparate que até faz impressão, não é? Olha, por exemplo, tem mesmo aqui em frente um sinal de trânsito, um sinal de informação de passadeira, de passagem de peões, que está já para lá da colocada passadeira, nem sequer está à distância regulamentar. Portanto, esta questão é tudo uma questão de organização, é tudo uma questão das pessoas usarem a cabeça para pensar. E os técnicos da Câmara, se dizem isso, não pensam. E depois menosprezam e subestimam a inteligência das pessoas que estão com quem estão a dialogar. E eu só tenho a lamentar que isso aconteça, e não sei se foi a técnica que assina estes documentos que eu hoje vi, mas ouça, há aqui respostas que isto não é forma de tratar as pessoas não são ignorantes, o mundo hoje evolui para um mundo do conhecimento, mesmo quem não tem licenciaturas, quem tem menor literacia, hoje estava a informar, informa-se e pergunta, e que não é bem o caso destes municípios, mas alguns até ficaram admirados e foram saber o que era uma tipuana, que é exatamente as árvores que estamos aqui a falar. Os árvores que aqui temos são tipuanas. Olha, já agora aproveito para fazer um repto ao Sr. Presidente da Câmara. Espero que o Sr. Presidente da Câmara, que está já a entrar numa corrida às eleições autárquicas de setembro a outubro do próximo ano, olha, aproveite o eleitoralismo e já agora venha aqui e peça para fazer aqui um trabalho como deve ser pensado, uma poda bem feita e que, no fundo, proteja ou vá a contento destes cidadãos que têm efetivamente razão. E isto é tão mesquinho, é tão detalhe, é tão pormenor num oceano, que custa resolver isto. É uma questão de espaço público, tratamento de espaço público, não, nada mais tenho a dizer. As pessoas ficaram com a noção de que o problema é da Câmara e só da Câmara, porque na conversa que tivemos houve a oportunidade de esclarecer que a competência é da Câmara. Se a Câmara, se o Sr. Presidente, se o Sr. Vereador acha que não é um problema, então experimente passar por cá antes de resolverem o problema.
E acabo assim esta reportagem, a reportagem do mundo real, daquilo que Odivelas tem e dos problemas que Odivelas tem e que têm urgência em ser resolvidos. As pessoas sentem-se enganadas e têm razão.